Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria sempre voltar a esta casa e fazer essa troca com cada um de vocês. E eu peço ao Mestre Jesus que me inspire para que minhas palavras cheguem no coração de cada um de vocês. Isso que eu quero interagir com vocês pelo coração. Quando a gente vem falar numa casa espírita, é um ato de amor, é um ato de troca. E a gente imagina que está passando o conhecimento e que ajuda só a quem está ouvindo, mas ao contrário, ajuda muito a quem se prepara para estar aqui nesse lugar, para estar aqui dividindo, né, com vocês. Conseguiu aí? Ah, tá. Então, assim, cada um de vocês recebeu um papelzinho, não foi? Eu adoro esses papelzinhos quando eu vou falar. Receberam? Gostaram do que receberam ou não? Tem a ver com vocês ou não tem? Então, o tema de hoje vai ser... o título, eu escolhi por Iracema esse. Como os vícios dificultam a perfeição moral. Cada um de vocês recebeu um vício. E os vícios são como bombinhas que chegam nas nossas mãos ou nas nossas vidas. E se a gente não tiver cuidado, o que acontece com a bomba? Estoura ou a gente pode se queimar, né? Então, o que eu quero pedir a vocês que cuidem dessa bombinha que receberam. E a gente vai olhar para esses vícios e entender por que dificultam a perfeição moral. Então, quando a gente vem a uma casa espírita e que se aproxima da doutrina espírita, a gente vai entendendo a importância da perfeição moral. Porque nós não viemos ao mundo apenas para nascer, crescer e morrer. A gente tem um projeto e que a gente escolheu e nós temos que nos aperfeiçoar aqui na Terra. E o maior aperfeiçoamento para nós é aprender a amar. Se a gente desencarnar e não aprender a amar, a gente não cumpriu a nossa tarefa. Então, as sucessivas encarnações nossas é para nos ajudar a aprender a amar. E por isso que é tão importante a gente se preocupar com a perfeição moral. Não é outro nível de perfeição, de beleza física, de bens materiais. É moral. Então, quando a gente se dispõe a compreender a doutrina espírita, a gente precisa se comprometer com a nossa perfeição. Então, por isso que é tão importante a gente entender por que uma casa espírita fala tanto de reforma íntima. Quando a casa espírita nos convida a refletir sobre a reforma íntima, é para que a gente possa chegar na perfeição moral. E é impossível a gente alcançar essa perfeição se a gente alimentar os vícios, se eles são as bombinhas nas nossas vidas, né? Então a gente vai olhar um pouco essa questão dos vícios e o que a gente aprendeu. Porque eu estou chamando de vício, mas o que a gente aprendeu mesmo, qual era o nome disso? Pecados capitais. Eu já falei nisso. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre essa questão dos pecados como vícios, para poder a gente se convencer de que nós precisamos cuidar dessas bombinhas para que a gente possa não se queimar. Então, a reforma íntima que se fala tanto na doutrina é exatamente um meio de trabalhar as nossas imperfeições. Como humanos, nós somos imperfeitos. E o único jeito da gente cuidar das nossas imperfeições é a reforma. Nos reformar, nos aprender, no processo nosso da encarnação, aprender efetivamente a amar.
Então, quando a gente fala tanto de reforma íntima dentro de um centro espírita e na doutrina espírita, é essa busca da perfeição moral, que envolve o quê? As virtudes e os vícios. Então, eu vivo a partir de virtudes que são divinas e que nós nascemos com essas virtudes, ou a gente vive a partir dos vícios, né? Então, a perfeição moral é para a gente olhar para o que é vício e ver como é que a gente pode transformar aquele vício em uma virtude que é divina. Sobre as paixões, sobre o egoísmo, esse lado nosso, sobre os caracteres de um homem de bem. Então, a gente veio ao mundo para se aperfeiçoar, para sermos homens e mulheres de bem, que têm uma conduta adequada. Então, a perfeição moral, sem ela, nós não seremos homens e mulheres de bem. E o conhecimento de si mesmo. Então, a reforma íntima vai nisso. Então, eu preciso me conhecer. E quando a gente fala dos vícios, a gente precisa saber como esses vícios, cada um recebeu um para cuidar. Mas são vários vícios que a gente precisa olhar no nosso dia a dia, no nosso comportamento e na nossa conduta. Então, os 7 pecados capitais e a perfeição moral tem tudo a ver, está relacionado com essas bombinhas dos pecados. Mas a primeira coisa é a gente saber o que é pecado e qual a sua origem. Quem imagina assim o que é pecado? Diz aí o que é pecado para vocês. Quem chuta, aqui a gente está aprendendo, pode falar qualquer coisa. Vocês acham que é o quê? Uma imperfeição. Vocês acham que é mais o quê? Assim, pecado. A gente já ouviu tanto falar disso, né? Erro. É erro, né? O que mais? Atitude, né? E é isso mesmo. Mas a gente precisa entender. Eu fui para o dicionário, né? Só para a gente lembrar, de vez em quando é bom ir no dicionário. Para a religião, o pecado é desrespeito a algum preceito religioso, é uma transgressão da lei de Deus ou dos mandamentos da igreja. A gente já começa a ter pistas aí para a gente olhar depois como é que a doutrina espírita traz a perfeição moral e associa isso às leis universais, né? É uma violação de alguma norma ou um dever, é um erro. O que você trouxe, né? Quando você viola uma norma, tem uma disciplina, tem que... Hoje eu fui numa repartição com meu esposo e ele fez a viagem e estava de bermuda. E aí o pessoal não queria deixar ele entrar. É uma norma daquela repartição, não quer deixar o outro entrar de bermuda, está certo. Né? E uma atitude que demonstra maldade. Você falou em atitude. Mas a gente tem atitudes positivas, mas a gente tem atitudes negativas que representam maldade. Então, isso, se a gente olhar no dicionário, é isso. Mas de onde vem essa questão de pecado, esse assunto que vem nas nossas vidas? Então, foram definidos pela Igreja Católica no final do século VI, durante o papado de Gregório. Né? Então, isso é velho. E serviu para quê? É uma classificação dos vícios usada em quê? Processos de ensinamento do cristianismo para educar. Então, quando criaram os tais pecados, era para educar, para proteger os crentes que frequentavam a igreja, de forma a compreender e controlar os instintos básicos. Como homens e mulheres, nós temos instintos. E se a gente não cuidar disso, não controlar, esses instintos podem pintar miséria no mundo. Então, de qualquer maneira, quando foi criado, era para educar, mas era para nos ajudar, naquela época, a controlar esses instintos. E aí, o que aconteceu com essa história? Pecado passou a ser associado castigo e punição. Né? Então, a gente ouvia muito falar isso, ainda ouve hoje falar, né? De que você pecou, você está condenado, né? Então, por conta desse histórico do passado. Então, quando passou a se falar em pecado, gerou medo e temor.
né, a respeito de você pecar, o medo terrível de pecar. Não pela educação, é esse detalhe. Porque quando foi criada, foi pensando em educar as pessoas. Mas se você tem medo e você não está educado, você só fica no medo, mas às vezes você faz, mesmo que seja escondido. Né? Porque você não entendeu ainda que é importante você cuidar daquela atitude que é negativa. E pecado começou a se associar a castigo. Se eu fizer tal fato, eu serei castigado. Então, se a gente fica só no medo, mas a gente não se reforma intimamente, a gente repete aquela atitude. Então, por isso que a doutrina espírita nos convida a nos reformar sempre até a hora de morrer. Porque se nós viemos ao mundo para progredir, e essa é uma das leis universais, nós viemos ao mundo para progredir. Então a gente tem que progredir, não tem que piorar à medida que nós estamos mais velhos. Ao contrário, a gente tem que ir aprimorando o nosso jeito de ser. Né? E esse é um processo, né, educativo. Então existem várias visões sobre o pecado. Se a gente pensar... a palavra pecado tem uma origem, né? E significa muitas vezes pecar, que é errar o alvo. O significado mesmo da palavra é errar o alvo. Quando eu estou pecando, significa errar o alvo. Mas por que ainda nós erramos o alvo? A gente tem uma atitude, tem uma direção a seguir e a gente desvia. Por que será que a gente faz isso, né? Porque, na verdade, nós estamos ainda com um nível de consciência meio que adormecido. Então, quando a gente fala na doutrina espírita sobre a reforma íntima, é para que a gente se desperte em termos de consciência, para que a gente, à medida que o tempo for passando, a gente for amadurecendo do ponto de vista espiritual. E assim a gente não vai errar o alvo, porque a gente já sabe conscientemente as consequências daquela nossa atitude. Para a psicologia, pecado significa uma manifestação externa, né, ou um ato do pensamento de uma distorção. Né? Então, se a gente tem virtudes e tem vícios, o vício é uma distorção da virtude. Né? E o que é que a gente está alimentando? A gente às vezes está alimentando o vício e não a virtude. E aí, vamos para a doutrina espírita. O que é que Allan Kardec nos ensina sobre esse tema? Então, ele diz o seguinte, que todo e qualquer ato que contrarie as leis naturais de Deus. Então, toda vez que a gente contraria as leis naturais de Deus, nós estamos errando o alvo. Então, por isso que a gente, quando estuda a doutrina espírita, não pode deixar de entender as 10 leis de Deus, as 10 leis espirituais. Porque isso é um código de conduta para a nossa perfeição moral. Então, a nossa vida, minha gente, não mente. Quando a nossa vida não está indo para um caminho que a gente gostaria, pesquise se você não está infringindo uma lei natural, uma lei de Deus. Então, a reforma íntima significa conhecer e praticar as leis universais. Nós somos, gente, seres livres. Nós somos livres. Deus nos deu a liberdade e o livre-arbítrio. Mas nós precisamos ser autorresponsáveis pelo que a gente faz. Né? Então, praticar vícios e praticar o que foi denominado como pecado, eu tenho responsabilidade sobre isso. E eu tenho escolha. Eu posso praticar ou não. Nós somos responsáveis. Então, se a gente começa a ter esse nível de consciência, a gente não vai desviar o alvo da nossa vida. A gente vai viver alimentando virtudes e não alimentando vícios. Então, por isso que é tão importante a gente entender o que é que Kardec
cancela ali, tira ali, só cancelar. Porque que ele diz isso, né, pra gente? Que é tudo que contraria as leis de Deus. Então, se pergunte o tempo inteiro, está em dúvida de uma atitude, pergunte. Isso está ok com as leis de Deus? Se não sabe as 10, vamos estudar. Nós não podemos viver sem estudar as leis de Deus, porque as leis divinas, elas funcionam 100% do tempo. Não é dizer o seguinte, eu não quero que essa lei funcione para mim agora. Não existe isso, não. Funciona se a gente quiser ou não quiser. Né? Então, por isso que a gente tem algo importantíssimo na existência, que é a autorresponsabilidade pessoal. Isso é uma lei universal também. Eu preciso me autorresponsabilizar pelo que eu falo, pelo que eu penso e pelo que eu faço no dia a dia. Né? E é esse o grande convite do Evangelho. Então, por que a gente estuda o Evangelho, estuda as leis divinas, estuda as leis universais, os livros que fazem parte da essência da doutrina? Porque a gente precisa entender isso aqui. Então, para Kardec, que esse é o grande avanço para nós, ele diz o seguinte: apaga a noção de pecadores, porque o histórico era isso, você é um pecador, né? Apaga essa noção para seres em evolução e ainda imperfeitos. Então, eu não preciso me considerar um pecador, eu tenho que me considerar um ser em evolução e que eu vou precisar evoluir ao longo da existência. E a evolução é uma subida, não é uma descida. O que é que dá mais trabalho, minha gente? Subir a ladeira ou descer a ladeira? Subir a ladeira, é claro. E a evolução, o ser humano faz isso, ó. Ele evolui, porque é uma lei do progresso. Nós viemos para progredir, a gente não veio para não progredir, a gente veio para progredir. Aí o que a gente aprende? Progride pela dor ou pelo quê? Pelo amor. Escolha. Mas a gente vai progredir de algum jeito. Até a gente aprender esse processo e aprender essencialmente a amar. Então, essa é a grande contribuição que a doutrina espírita traz para a gente e sai dessa noção de pecadores para essa noção de seres em evolução. E aqui, nessa pergunta do Livro dos Espíritos 618, sobre a lei natural, diz assim, ó: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Todos nós precisamos conhecer. Então, a gente tem que pelo menos estudar. Se a gente não entende direito, a gente pode perguntar a uma pessoa, ou às vezes a gente não está com o coração aberto ainda para aprender. Né? A gente aprende tanta coisa, mas o Livro dos Espíritos diz isso aqui: os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então a gente tem que estudar mesmo as leis universais para a gente entender. Porque os homens de bem que estudam as leis e colocam em prática, você se torna um homem de bem. E se tornar um homem de bem é essa busca da perfeição moral. É a perfeição moral. Então, todos, entretanto, compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, eu posso até não entender a lei, as leis universais hoje, mas eu vou aprender de algum jeito, ou pelo amor ou pela dor. Né? Então, não é muito melhor a gente escolher aprender pelo amor? Por vontade, eu vou agora olhar essa lei e vou botar ela na minha vida em prática. Isso é amor. Não preciso passar por um problema terrível na minha vida para depois do problema dizer, agora eu vou mudar. Mas precisava passar pela dor toda, será? Né? Então, esse é o grande convite. E a 905 diz assim: a moral sem ações é o mesmo que uma semente sem o trabalho. Então, eu preciso agir como espírita, como admirador, como interessado. Eu preciso botar em prática. Aprenda uma coisa aqui numa palestra dessa, dia de quinta e dia de sábado, ou por lá nos estudos, dia de segunda e dia de sábado. Aí se pergunta, eu estou botando em prática essa coisa que está sendo discutida aqui? É para isso que a gente estuda, é para a gente colocar em prática, porque eu não posso me aperfeiçoar moralmente só lendo, só ficando aqui no cabeção.
E cadê? Foi para o coração? Foi para a mão? Para a mão é para agir, viu? E para o coração é para sentir. Né? Então, é esse o convite que nos faz. Então, a grande conclusão que a gente pode dizer é o seguinte, que à medida que o homem toma consciência das leis universais, aumenta sua responsabilidade em relação aos erros. Então, nós espíritas, a gente sabe que quando a gente começa a entender, a gente vai fazer o negócio errado, a gente já sabe. E por isso que você não já viu dizer assim, não, que a pessoa assim, você convida para ir no centro, vamos lá assistir. Aí não, eu até que acho interessante, agora eu não estou preparada ainda para ir no centro espírita. Quem já ouviu isso? Todos nós. Não é assim? Sim, tudo era culpa do demônio, né? Está dizendo. Então, não posso mais, porque agora, quando a gente toma um pouquinho de consciência, a responsabilidade é nossa. Eu não posso ficar culpando o outro, porque a gente já sabe, né? Porque quando a gente bota o dedinho culpando, tem 4 dedinhos, 3 dedinhos para mim. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Então não somos culpados, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Por isso que, quando a gente começa a entender isso, a gente se sente obrigada a mudar, a reformar, mudar a atitude, mudar a nossa conduta em casa, no trabalho, na vida, no trânsito, né? É a responsabilidade chegando até nós, né? E despertar da consciência, isso merece e tem esforço e tem compromisso. Eu não posso saber das coisas, das informações, saber das leis e eu não me comprometer. Eu preciso me esforçar para mudar. E isso ninguém pode fazer por a gente. Ninguém, só cada um fazendo sua parte. Cada um fazendo sua parte. Então, quem salva nós somos nós mesmos. Não pode outra pessoa para te salvar, não. É nós mesmos para pedir ajuda ao mundo espiritual, a Jesus, a Deus. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Isso é autorresponsabilidade. Então, é trabalho, é vontade. Por isso que não para nas ações de um centro espírita. Não para. As ações de caridade, as ações de doutrinamento, as ações de curso, não para. Porque esse processo ele é contínuo. Contínuo. E diante de tudo isso, vocês estão curiosos para saber cada pecadinho? Ou não? Bora aí, olha o olho assim, bem grandão, com uma lupa, para a gente saber um pouquinho. Querem saber mesmo? Então, bora saber um pouquinho. Agora vão me ajudar, né? O primeiro pecado, vamos olhar logo. Quem recebeu o orgulho aí? Alguém? Você recebeu? Então eu quero que alguém que recebeu, leia aí para nos ajudar. Leia aí sobre o orgulho. Leia aí quem recebeu. Esse é danado, né? Melhor primeiro porque ele é bem esperto. Diga aí. A sensação de que eu sou melhor que os outros. Sim, eu vou lhe dar o microfone, só para você falar e todo mundo ouvir direito, né? A sensação, leia aí, vá. Leia. Fique atento. O que é orgulho? O orgulho. A sensação que temos é que eu sou melhor que todos os outros. Por algum motivo, isso leva a ter a imagem de si aumentada e não correspondendo à realidade. Surge com isso a necessidade de aparecer, de ser visto, passando inclusive por cima de padrões éticos. Então, o orgulhoso se acha. Tem horas que o orgulhoso vai falar assim com o peito. Então, o orgulhoso se acha. E aí, o que é que acontece? Ó, o coração como fica, gente. Quando a gente alimenta o orgulho, o coração murcha. Murcha. E cadê o amor? A gente não veio para aprender a amar? A gente veio para aprender a amar e de repente a gente vem aqui e está com o coração murcho, né? Então, esse é a grande questão. E por isso que é tão importante a gente entender o orgulho. É o que você leu. Eu sou melhor do que os outros. A sensação. Então, eu me acho, né? E eu me acho melhor do que o outro. Mas vem cá, a gente não aprendeu que somos feitos. Eu aprendi isso quando era pequena. Ou vocês aprenderam também, não? A imagem e semelhança de Deus. Alguém aprendeu isso? Todo mundo aprendeu, né?
Então, isso significa que a gente tem qualidades divinas. Vocês todos têm qualidades divinas. Agora, por que eu me acho melhor que o outro? É porque é sensação, não é melhor não. Nós somos iguais. Nós recebemos os mesmos atributos divinos quando a gente nasce. Agora, à medida que a gente vai evoluindo, a gente pega esses atributos divinos e transforma em vício. Então, ninguém nasce orgulhoso. Já pensou? Uma criancinha pequenininha, um bebezinho, já quando começasse a falar, já pudesse dar sinais de orgulho? A gente não nasce orgulhoso, não. A gente nasce com muito amor dentro de nós. Orgulho e todos os vícios são adquiridos. E a reforma íntima é para a gente transformar e botar ele no lugar da origem, no lugar da virtude e não no lugar do vício. Né? Então, é achar que o outro é pior do que você é o melhor. Somos iguais. Né? Esse é um exercício para a gente trabalhar isso em nós. Né? E o que o orgulho faz? Por orgulho, o indivíduo se sente humilhado, né? Humilhado. Na hora que alguém faz alguma coisa, quando a gente está movido pelo orgulho, aí a gente entra no outro vício, a gente entra na raiva. Né? Porque eu sinto que o outro está me humilhando. Né? Mas se eu acreditar no meu potencial, em todas as minhas qualidades divinas que eu tenho dentro de mim, eu acredito em mim. Eu não vou me sentir humilhado com uma fala do outro, né? Então, por isso que à medida que a gente faz essa conexão com a nossa essência, que é divina, a gente começa a acreditar mais na gente, começa a acreditar mais nesse potencial que cada um de nós tem, né? Quem recebeu a inveja ou a cobiça? Quem foi aí? Pronto, então você vai ler para mim. Você chegou agora, eu vou chegar agora. Então leia. Leia aí, o que é que a inveja diz? Item 3, inveja e cobiça. Sim. Sentimento de desgosto pelo bem alheio e o desejo possuir bens, status e habilidades que o outro possui. Tristeza pelas coisas boas do outro. Perder o contato com nossas verdadeiras possibilidades. Isso. Essa imagem que está aí, diz o que mesmo? Como é que esses menininhos estão aí? Olha, não tem sorvete. Como é que esses menininhos? Um tem um sorvete e o outro tem o quê? Outro é picolé. Quem disse que quem está com sorvete não pode também ficar com picolé? Quem está com picolé não pode ficar com sorvete? A gente fica achando que não pode. Inveja é isso. A gente não acredita que a gente pode também. E aí a gente entra na inveja, entra na cobiça e a gente não acredita que a gente pode também conseguir. Então, o sentimento viver esse vício é não acreditar na abundância e não acreditar na graça divina. Como filho de Deus, que somos todos nós, a gente tem direito. Né? Então, quando tiver com picolé na mão, quem você pode comprar sorvete? Pense que pode comprar sorvete. Então, cobiçar não tem muito sentido, não. Aí a gente empaca. Eu sou do interior, tem um negócio que o jegue, quando não quer dar, amuou, empacou, aí a gente para. Porque a gente acredita que não vai conseguir, não vai poder. Né? Então, nós podemos conseguir, nós temos direito a conseguir as infinitas possibilidades, né? Então, há essa possibilidade. Então, o que a inveja faz? O que a inveja faz? Ela provoca separação em relação aos outros. Eu estou com picolé, o outro está com sorvete, então, quando eu acho que eu não posso ter o sorvete, eu me separo do outro. Aí, eu fico também um pouquinho de raiva. Tipo assim, não posso conseguir aquilo. Eu já tenho um monte de coisa boa, mas aquilo eu fico achando que eu não posso. Então, na hora que a gente entra, por isso que os vícios são bombinhas nas nossas mãos. Que se a gente não cuidar, toma conta da gente, viu? Toma conta da gente.
E em função daquilo, daquela raiva, daquele sentimento de menos-valia, eu não posso, eu não vou conseguir, eu posso pintar miséria no mundo e fazer coisas que não deveria fazer. Luxúria, quem recebeu? Vai. Luxúria, impulsividade desenfreada, um prazer pelo excesso, tendo também conotações sexuais. É uma atitude infantil. Tenho que conseguir em relação a dinheiro, sexo, bens materiais, sem a capacidade de renunciar e tolerar que as coisas não sejam do seu jeito. Então, uma coisa importante da luxúria é a gente saber que não é luxo só de coisas materiais, não, viu? É impulsividade para tudo aquilo que é excesso. Toda vez que a gente estiver por impulsividade, querendo muito mais de forma exagerada, a gente está na luxúria. E aí tem também esse lado de conotação sexual. Então, tudo em excesso na nossa vida, cuidem, tem risco. Tem risco e vai dificultando o nosso aperfeiçoamento moral. Né? Então, é consciência, gente. Nós nascemos com consciência, diferente dos animais irracionais. Então, é ter consciência do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz, o tempo inteiro. Por isso que reforma íntima não acaba não, viu? É até na hora de morrer. É o tempo inteiro. É trazer a consciência que nós somos seres conscientes e colocar no dia a dia na nossa prática, no processo nosso de evolução. E aí, quem recebeu aí a bula? Alguém? Então você que vai ler a bula agora. Lê a bula agora. Esse É o quinto, bula. sim. Excesso ou voracidade. Sim. Significa engolir e não digerir. Isso. Está relacionada com a necessidade não satisfeita e frustração. Beleza. Então, a partir de agora, pense assim. Essa imagem diz o que mesmo? Não sabe nem o que come. Come pelo ouvido, come pela boca, come de um lado, come do outro. É isso? Isso significa excesso. Né? Então, gula é excesso. Então, a gente pensa assim, o que é na minha vida que está em excesso? Eu não posso... A gula não é só por comida, não. Será que a gula não está por bebida? Por outro vício? Gula demais, quer ficar muito na internet, quer ficar muito lá no WhatsApp, né? No excesso, pense assim, os excessos podem nos prejudicar, só isso. É a gente ter consciência da hora de parar de comer, parar de fazer algo em excesso e saber que os excessos vão nos dar algum nível de implicação, né? Então, são coisas simples. Então, de repente, a gente está alimentando a gula e a gente não está se dando conta de que a gente está alimentando um vício na nossa vida. Né? E, então, a gula o que é? É a sensação de que não estamos fazendo tudo o que o nosso potencial permite. Então, às vezes, é assim, a pessoa trabalha, mas quer trabalhar muito mais do que suporta. Isso é gula também, né? Eu estou no excesso. Então, é ficar atento do que é que eu estou fazendo de forma excessiva, além da conta, em várias áreas, né, da minha vida. Agora, quem recebeu a preguiça? Eu a preguiça, né? E eu achando que eu só queria ficar dormindo até meio-dia, não tinha mais nada. Vamos entender. Sexto, preguiça. Você se encolhe achando que não precisa do outro e assim não se arrisca em direção ao outro e nem em direção a si mesmo. Falsa solução de retiramento do viver e do amar e sempre... Peraí que a vista agora... E sempre indica egoísmo. Olha que visão da preguiça. Se você não quer se conhecer, isso é preguiça. E a gente já viu que a perfeição moral passa pela
pelo autoconhecimento. Quando eu não quero reformar, dizendo, isso eu não estou preparado, isso é preguiça. Então a gente tem que olhar a preguiça, que não quando a gente fala em preguiça, a gente só pensa isso, né? De ficar dormindo até meio-dia. É muito mais do que a gente imagina. Né? Então a gente precisa entender isso. Essa parte nossa que se encolhe, que a gente precisa dar um passo, precisa pedir um perdão e a gente está amarrado, está preso, não está conseguindo dar esses passos. Isso é preguiça também. Porque nós nascemos diligentes. Nós não nascemos preguiçosos, não. A gente nasceu diligente. Diligente para a vida, para trabalhar, para fazer, para acontecer, para se conhecer. A gente nasceu com essa característica. Então, é importante a gente ir vendo a prática. Porque muitas vezes a gente está na prática do vício e a gente não está se dando conta. Né? É extremamente importante. E quem ficou agora aí com a cobiça? Quem ficou com a avareza, aliás? Leia a avareza. Lembra de tio Patinhas? Ele é o símbolo da avareza. Agora, o que é que diz aí? Excesso de apego a alguma coisa levando a um grande medo de faltar, uma percepção de escassez, desejo descontrolado, uma cobiça a bens materiais e ao dinheiro, ganância. Então, muitas vezes a gente se apega. Tem gente que não está precisando, mas não doa. Não é isso? Quanto de roupa a gente tem em excesso? Né? E quanto que aquela roupa vai ser importante para o outro? Nós fizemos uma campanha lá no centro no mês passado e fizemos um varal na hora da distribuição da cesta. Foi uma coisa linda. As pessoas escolhiam as roupas e os sapatos. Né? E aquelas roupas e aqueles sapatos estavam lá parado provavelmente na casa de alguém. Então é importante a gente se desapegar a coisas. A gente precisa acreditar na abundância. Tem gente que não dá porque fica com medo de faltar. Quando a gente tem muito medo de faltar, a gente tem um pensamento de escassez e não de abundância. Quando a gente pensa na abundância, a gente acredita na fonte, acredita em Deus. E que tem para todo mundo. A gente precisa alimentar isso dentro de nós. Por isso que tio Patinhas é o exemplo disso, de guardar. A gente não leva as moedas e as outras coisas no caixão, gente. Porque a gente quer guardar, tanto tempo. Né? Tem gente, eu conheço alguém que tem um apartamento só de coisas que não está usando. Certo? Um apartamento com coisas que não está usando. Para quê? Me diga aí. Né? Então está vivendo o vício e não consegue entender que isso é um prejuízo para a sua evolução. Né? Então, excesso de apego. Vocês já observaram que a palavra excesso vai aparecendo? Tudo que é excesso já sabe melhor que está associado a algum vício. E aí a gente vai ficar atento para poder não deixar aquele vício tomando conta de cada um de nós. Então, tudo que a gente se apega demais, a gente está no vício. Faz sentido isso para vocês? Então, um olhar mais aprimorado e curioso sobre os pecados. Então, significa, quando a gente olha e a gente compreende isso que a gente está fazendo aqui hoje, caminhar em direção ao progresso espiritual. O progresso moral passa para que a gente possa, de uma forma consciente, saber um pouco mais sobre os vícios e o quanto a gente está praticando nas nossas vidas. Então, se nós queremos progredir, e a gente veio e está aqui encarnado, e a gente pediu para vir e tem um projeto para cada um de nós, cada um escolheu o seu projeto de vida, mas não adianta se eu não tiver o progresso moral. Eu não posso só crescer, ficar mais maduro, formar, ganhar muito dinheiro, papapá, se a parte moral está lá embaixo. Eu não cumpri a minha tarefa de vida. Eu não cumpri a minha tarefa nessa encarnação.
Então eu tenho que reconhecer a falha de conduta o tempo inteiro. Orar e vigiar, e minha gente, é isso. Ore e vigie a sua conduta o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. O tempo inteiro, né? Reflita sobre como é que você está atuando. Qual é o seu dia a dia? Dentro de casa, olhe dentro de casa, com as pessoas mais próximas de você. Olhe lá no trabalho, olhe na rua. Como é que você está atuando? Como é a conduta sua? Não sei se vocês lembram de uma fechada no antigo Guatemi ali, que o cara deu uma fechada no outro, e o outro estava armado, ele saiu do carro e deu um tiro e matou. Né? Então, um ato de total inconsciência. A raiva subiu e aí não teve controle da raiva. Né? E reparação através de mudança. Então, por que a gente pode se arrepender? Por que a gente pode pedir desculpa? Verifiquei uma conduta inadequada com uma pessoa, com a minha mãe, com o meu companheiro, com o meu filho. Repare. Não deixa isso para depois, não. Porque aí depois dá um trabalho danado, às vezes, no centro espírita, com os obsessores. Não é? Não, meu filho? Fica aí. Depois dá um trabalho danado. E aí, como é que a gente ouve? Você me paga. Você vai ver. Tudo o quê? Vingança, raiva, ódio. Por isso que o maior alimento para os obsessores é falar de amor. Eles não suportam. Não suportam. Aí vai logo embora, diz que não quer mais, não quer ouvir isso. Acha a gente chata quando está falando isso. Né? Né? Incomoda. Então, mas isso, para a gente não ficar como obsessor depois que morreu, vamos fazer isso agora, gente, pelo amor de Deus. Aí depois a gente fica dando trabalho ao centro espírito. E o dia que não tem médico para receber, irá, como é? Vai ficar complicado, né? Então, é um pouco disso, gente. O nosso dia a dia precisa fazer isso. A gente tem que diminuir o grau dos nossos vícios e a gente tem que aumentar as nossas virtudes. Se nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, é para a gente praticar aquela parte divina que está dentro de cada um de nós. Não está fora, não. Deus está dentro. A gente aprendeu muitas coisas que a gente precisa reaprender ou desaprender. A gente achava que Deus estava lá em cima, né? Era um velhinho que ficava lá olhando se a gente estava pecando. Não é assim? Eu aprendi isso, né? Quando era pequeno. Então, Deus está dentro. Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, então nós temos que alimentar as virtudes. Então, como é que a gente vai fazer esse balanço para diminuir? Então, a gula, o que é que eu tenho que fazer com a gula? Para não deixar a gula tomar conta e o excesso, né? De tudo, comida, palavra, o que for, eu tenho que ir para moderação. Cuide de fazer as coisas e atuar de forma moderada em tudo na vida. Eu estou diminuindo o vício da gula e usando a moderação. Ninguém nasceu guloso não, viu? Vou dizer a vocês. A gente aprende a ser guloso. Então, a gente nasceu com moderação. Então, para alimentar o que a gente nasceu, né? A avareza, como é que a gente pode trabalhar? Qual é a virtude que a gente nasceu? O despreendimento e o desapego. Nós nascemos desapegados. E aí a gente começa a se apegar a um bocado de coisa. Né? Então a gente pode trabalhar nesse sentido. Né? A luxúria, ninguém nasce com essa luxúria. Nós nascemos simples. E nascemos com a autossatisfação. Eu acredito de que eu tenho um poder interno. E que eu tenho qualidades divinas. Aí a gente acrescenta um bocado de coisa e faz sem poder, mas faz. Sofre depois, tem dificuldade de pagar, mas a gente faz. Né? A ira, a gente não nasce enraivado, tá? Mas a gente nasce o quê? Paciente e sereno. A serenidade é a qualidade divina. É um atributo divino que a gente nasce. Já viu como é o olhazinho do bebê? Sereno e tranquilo. Né? Aqueles primeiros dias que não estiver chorando com fome, mas é tranquilo, né? É bem tranquilo. Né? Então, se a gente
entender a inveja, não ficar olhando o sorvete do outro, né? É só a gente entender a autoestima dentro de nós e praticar a caridade. Acredite que você pode, não fique querendo o que o outro tem. Acredite que você pode, que você é capaz, que sua autoestima ela é elevada, né? A preguiça, ninguém nasce preguiçoso, mas você pode trabalhar a decisão e a objetividade. Nós nascemos com essa decisão interna e somos objetivos, somos seres que nascemos com poder interno, o poder de realizar. Não é o poder do carro, o poder dos bens, nada disso. É o poder de realizar, né? Então nós podemos converter ele nessa decisão. E para o orgulho, que esse é um câncer no mundo, né? Trabalhe a humildade. É como nós nascemos. Então, nós nascemos com virtudes divinas. E nós adquirimos os vícios. Então, de forma consciente e por escolha, eu posso começar a diminuir o impacto na minha vida daquilo que é vício. E poder resgatar a energia original. Porque isso aqui é o que nós nascemos. E nós nascemos para brilhar. Nós nascemos para ser bem-sucedidos. Nós nascemos para sermos abundantes. E se a gente traz as leis universais e acredita nesse potencial das leis na nossa vida, a nossa vida será abundante em todos os aspectos. Então, por isso que é tão importante a gente trazer a reforma íntima na nossa vida e ter as leis universais na ponta da língua. Na ponta da língua. Porque se a gente começa a usar essas leis, a gente vai vendo a transformação da nossa vida. E nossa vida não mente. Se está desviando alguma coisa, pesquise. Provavelmente tem uma lei universal que você está infringindo. Porque, como as leis falei para vocês, elas funcionam 100% do tempo. Nem que você não queira, elas estão funcionando. E às vezes a gente só fica ligado nas leis humanas. Só que as leis humanas, elas mudam. Mas a gente recebe o preço de não cumprir. Se estacionar no lugar errado, o que acontece? Multa. Pronto. E quais são as multas que nós podemos receber de não cumprimento das leis divinas? É na nossa vida, no nosso bem-estar, na nossa alegria, na nossa realização, na nossa autoconfiança. Então, esse é o grande remédio. É as leis. Tem 10. E aí tem material adoidado. Várias perguntas sobre as leis universais. É só ir lá para estudar, né? É só ir lá. E os 7 pecados são atitudes humanas, contrárias às leis divinas. E sem a prática delas, não alcançaremos a perfeição moral. Então, o que eu quero trazer para vocês é isso. Acreditem nas leis universais, que são imutáveis. Elas foram escritas para que a gente, à medida que avançasse na consciência, a gente começasse a entender sobre elas. Acreditem e que a vida de cada um de vocês pode ser transformada se vocês colocarem as leis universais em prática. Muito obrigada e eu espero que eu Quero perguntar uma coisa, como é que ficou aí para vocês? Tocou vocês? Valeu a pena vir aqui na quinta-feira? Valeu a pena? Aprendizado. E esse papelzinho que receberam, fique com ele. Só para vocês estudarem um pouquinho ele. E de vez em quando olhar se não estão usando esse vício na vida de vocês. Nossa gratidão à nossa irmã Joana, como sempre, brilhando aqui com seus ensinamentos. E gratidão também ao pessoal do Instagram que ficaram conosco até agora. E nós nos despedimos nesse momento aí do pessoal do Instagram,
e vamos dar início ao passo que acontece aqui. Mas, mais um recado, pessoal do Instagram. Eu sei que é muito legal ficar em casa assistindo, mas é melhor aqui. A energia é outra, é fantástica. Que Jesus nos abençoe. Eu me despeço nesse momento do pessoal do Instagram.